Bem, gente interessante está para começar. E hoje o Roberto Toledo entrevista... Quem é que você entrevista hoje, Roberto? Olá, meus amigos, um grande abraço. Olá, Elias, um grande abraço a você. É sempre bom tê-lo como comandante do programa, mas muito mais do que isso, nosso líder e o nosso companheiro que faz essa introdução toda. Aliás, eu vou perguntar para você, Elias, se você sabe o que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Se você não sabe, é bom você ficar sabendo, porque daqui a pouquinho eu vou falar com o Dr. Éder Fazanelli, que é diretor da Associação Comercial, e nós vamos explicar para você, tá bom? A gente volta já já. E você, Marisa, quem que você recebe hoje no Gente Interessante? Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso espaço do Gente Interessante a empresária Simone Cunha. Ela é um dos segmentos que mais sentiu e está sentindo realmente o peso da pandemia. A gente vai conversar com ela para saber como que ela está enfrentando a pandemia de Covid aqui na nossa cidade. Até já. Então, Gente Interessante está começando. Alô, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Abraçar o Elias mais uma vez aqui, abraçar a Marisa, agradecer o carinho de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu também comecei a entender agora, porque mesmo participando como diretor da Associação Comercial, o Éder teve que assumir, Dr. Éder Fazanelli teve que assumir, e eu numa explanação dele me interessei pelo assunto e o convidei para que viesse aqui no nosso programa, para que ele pudesse explicar isso, não só, mas a importância de ter uma Câmara desse naipe em Rio Preto e pela associação comercial, que é a hóspede, portanto, deste fato. Doutor Éder, muito obrigado por ter vindo, é bom tê-lo aqui. Vamos falar sobre este assunto que eu entendo muito pouco, mas pela explicação que o senhor me deu aqui logo no comecinho, eu já comecei a entender. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Tudo jóia, boa tarde, o prazer é meu estar aqui, eu é que agradeço o convite. Doutor Éder, a gente diz Câmara de Mediação e Arbitragem, e às vezes as pessoas confundem o assunto, pensando que é um local onde a gente discute como se fosse num fórum, num juizado trabalhista, discutindo quem tem razão, quem não tem, se vai receber alguma coisa ou não vai. É diferente disso, doutor Fazanelli? Na verdade, Toledo, é sim. A mediação e a arbitragem são dois institutos distintos. A mediação nada mais é do que uma reunião das partes que já têm um litígio instalado entre elas, com um terceiro neutro que estaria ali para ajudá-las a chegar a uma composição. Esse terceiro neutro, na mediação, ele se chama mediador. Então, as partes que tiverem o consenso de chegar a esta forma de extinção do conflito, podem ter uma oportunidade de resolvê-lo com mais rapidez, com menos custo e até com sigilo. Na mediação, as partes terão que chegar a um acordo para resolver o problema. Ela é muito diferente da arbitragem. Na arbitragem, apesar de ter alguns pontos semelhantes, que também é o consenso para eleger aquela forma para extinguir o litígio, e também tem em comum o fato de fugir do poder judiciário, mas na arbitragem nós já temos o terceiro neutro, que é o árbitro, e não mais o mediador. Na arbitragem haverá uma decisão. O árbitro vai colocar fim ao litígio que envolve as partes, decidindo para um lado ou para o outro. Então, na arbitragem há efetivamente uma decisão que é chamada de sentença arbitral, que resolve o conflito entre elas. Por que a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela fica na Associação Comercial? Na verdade, ela fica lá porque a ACIRP foi pioneira nisso. Em 2008, criou essa Câmara de Mediação e Arbitragem, foi pioneira na nossa região, porque ela trouxe aqui para as empresas da região
a oportunidade de ter uma Câmara dentro de uma instituição idônea, como a CIRP, que visaria ajudar as partes e as empresas a resolverem com maior celeridade, menos custo, os seus problemas, evitando a judicialização de qualquer litígio. Então, a CIRP criou esta Câmara de Mediação e Arbitragem para entregar isso para a sociedade, para as empresas locais. Tá, e quem é que pode usar a Câmara? É só o associado da CIRP ou qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha uma situação que cabe dentro da Câmara? Qualquer pessoa, não é só para os associados, qualquer pessoa maior e capaz poderá procurar a Câmara de Mediação para submeter o seu litígio, seja a mediação, seja a arbitragem. E qualquer empresa também. E para as empresas, cada um destes institutos, por serem diferentes, tem alguns nichos que costumam procurá-lo mais. A arbitragem, por exemplo, é bastante procurada por empresas que têm uma contratualização frequente. Franqueadoras, incorporadoras que vendem imóveis, mesmo escolas particulares. Em todos esses contratos pode ser definida a arbitragem como a forma de solução de qualquer litígio que seja criado nele. Tá. E como é que as pessoas fazem para que possam ter, portanto, a Câmara trabalhando no confronto? A Associação Comercial tem em sua sede, que fica, me parece, na Voluntários, a Câmara. Perfeito. É um prédio anexo, né? Portanto, é a Câmara que fica ali. Exato. E a pessoa, para chegar lá, qual é o comportamento dela? O que ela tem que fazer para poder usar a Câmara de Arbitragem? Basta procurar a Câmara de Arbitragem da CIRP. Pode ser pelo site, inclusive no site tem os telefones, ou indo localmente. Para a mediação, a pessoa deve ir lá, levar o seu problema, e a própria Câmara de Mediação e Arbitragem fará uma convocação para outra parte, para tentar instalar essa mediação. Então, a mediação seria dessa forma. A arbitragem tem uma peculiaridade. A melhor forma de instaurar uma arbitragem é já prevendo no próprio contrato. Porque é importante destacar que a arbitragem pode ser instituída de duas formas diferentes. Uma, antes do litígio existir. Quando as partes celebram um contrato, elas já colocam nesse contrato a chamada cláusula compromissória. Elas já estarão definindo ali que, se houver litígio decorrente deste contrato, será definido por arbitragem. Então, essa é a forma prévia, antes do litígio. A outra forma seria, posteriormente ao litígio já instalado, as pessoas têm um litígio ali e não têm a certeza do que vai ser definido. Elas podem ir ao judiciário e ficar esperando por anos uma solução. Essas duas partes podem escolher em consenso submeter esse litígio à arbitragem. Então, essa seria um compromisso arbitral que seria depois do litígio e também levariam. É importante entender que tanto a mediação quanto a arbitragem são fundadas no consenso. Para que haja uma solução, as duas partes envolvidas têm que concordar que aquela seja uma forma para resolver o problema. E quando é que ela termina? O senhor falou em concordar. Quer dizer, quando é que termina o assunto? Quando é que termina a discussão em si? E se, em terminado, o que a associação comercial tem, fica em haver nessa discussão, nessa arbitragem e nessa mediação? Na mediação, se nesta reunião com o mediador as partes chegarem a um consenso, é elaborado na mesma hora um documento que já coloca fim ao litígio. Aquele documento resume o consenso que as partes acabaram de chegar. Aquele assunto está definido pelo documento. Se na mediação não chegarem a um consenso, ela foi infrutífera e não haverá documento nenhum e não resolveu o problema. A arbitragem sempre resolverá o problema, porque na arbitragem, como eu disse, haverá um julgamento. E o que coloca fim à arbitragem é a sentença arbitral. Essa sentença arbitral, ela é irrecorrível. Ela não pode, ela sequer precisa de homologação do Poder Judiciário. Não pode ser discutida, ela será executada. Ela equivale a uma sentença judicial transitada em julgado. Então, essa sentença arbitral torna indiscutível aquele assunto. Com esse documento, na arbitragem, ela é concluída e as partes já têm o litígio resolvido. O prazo máximo de uma arbitragem
é de 180 dias, o que já demonstra a grande diferença do Poder Judiciário. Como é que a associação recebe isso depois de concluído? Na verdade, ela recebe já no começo, para iniciar o procedimento, tanto a mediação quanto a arbitragem, nós temos uma tabela de custas. Essa tabela tem um valor escalonado conforme o valor da discussão. Então, temos uma tabela de custos pré-definida, que a parte já paga isso inicialmente para começar o processo, e aí já está quitada toda essa ação. O que tem, além dessa taxa que a CIRP cobra, no caso da arbitragem, tem uma tabela também de honorários do árbitro. O árbitro também recebe honorários, e tudo isso já tem uma tabela pré-definida, e é o que eu estou dizendo. É mais uma vantagem dessas duas instituições aí. É um custo muito mais baixo do que o custo da ação judicial. Até porque o próprio tempo envolvido já resolve de forma mais célere e mais barata, ao invés de ficar por 3, 4, 5 anos tocando o processo judicial. Doutor Éder, tem que ser um advogado para ser o diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem. E há quanto tempo a da Associação Comercial está instalada? Na verdade, não tem que ser advogado, mas é óbvio que o advogado conhece mais o assunto. Eu sei que o presidente anterior da Câmara era advogado também, até porque é no nosso ramo de atividade, então acaba fazendo mais sentido ser um advogado. A nossa Câmara aqui da CIRP foi fundada em 2008, ou seja, estamos há 12 anos com pioneirismo aqui na região de São José do Rio Preto. Doutor Éder, para terminar, queria que o senhor falasse só o seu nome completo e que o senhor também possibilite às pessoas que estão nos ouvindo e assistindo ter um contato com o senhor se desejar. Telefone e endereço do seu escritório. Meu nome é Éder Fazanelli, sou advogado, e o telefone do meu escritório é DDD 17 3302 5050. Éder, muito obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço. Eu é que agradeço, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Estamos terminando a nossa participação do Gente Interessante. Voltaremos na próxima semana. Tenham todos um grande fim de semana, uma boa semana, e espero que todos sejam felizes. Muito obrigado. Achei extremamente rápida a migração da plataforma presencial para o módulo online. Isso mostrou a responsabilidade, a competência e a estrutura da instituição e do seu corpo docente. Maravilhoso. Além de videoaula, a gente tem muito conteúdo que a gente não conseguiria em sala de aula. Principalmente as aulas ao vivo. Nós temos provas, temos trabalhos, temos aulas com videoconferências todos os dias com os alunos. Corpo docente de professores, mestres e doutores. Mesmo em casa, a gente se sente abraçado. As aulas online são práticas e seguras. O nosso curso de odonto está entre os 10 melhores do país. Unipós Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui no programa Gente Interessante a empresária Simone Cunha. Ela é dona da Paris Eventos e só pelo nome já dá para você perceber o quanto ela está atravessando uma crise realmente muito grande. O setor de eventos, de festas, é o que mais sentiu essa pandemia de coronavírus. Simone, eu quero primeiro te agradecer muito por você estar aqui. Nós estamos aqui mantidas, né, à distância, cumprindo todo o regulamento, mas aqui no estúdio a gente pode permanecer. Os outros estão aqui técnicos com a máscara. Sim. Eu quero te agradecer muito e sei e imagino, na verdade, o quanto você está sofrendo. Obrigada, viu? Maria Isa, primeiro, obrigada a você pelo convite, né? E eu quero aqui poder representar todo o meu mercado, né? Que é esse mercado de evento, e como você mesmo disse, nós somos talvez o mercado mais impactado pela pandemia. Né? No meu caso, eu trabalho com formaturas, a Paris Eventos é especializada em formaturas. Nós estamos aqui no mercado tem 20 anos, nós somos pioneiras na cidade, nós somos os pioneiros na cidade de São José do Rio Preto. E fomos os primeiros a ser atingidos, né? Porque trabalhamos com estudantes, e seremos provavelmente os últimos a retornar com o nosso trabalho. Quer dizer, você sentiu
dos dois lados. Se você trabalha com formatura, não vai ter formatura por conta, né, do problema que as aulas estão suspensas, tudo isso vai acabar adiando. Por outro lado, tem a festa de formatura, que também não vai acontecer, justamente por conta da pandemia que proibiu. Quer dizer, foi um murro no estômago, outro na cara. Foi bem por aí mesmo. O que a gente tem falado muito, Marisa, é assim, a festa ela vai acontecer, porque assim, nós trabalhamos com sonhos e o sonho tem que continuar. Ele só está sendo adiado, Ele está sendo né? adiado, exatamente. Então, a orientação que nós estamos dando para os nossos formandos vamos somente mudar a agenda. Né? Vamos nos preservar o quanto mais com esse cuidado, mantendo esse protocolo todo, para que lá na frente a gente possa comemorar sim, e de uma maneira muito melhor. Né? Então, nós, empresas, estamos nos preparando para este momento, porque ele vai chegar. Então, nós temos que acreditar que isto vai passar e que nós vamos voltar a realizar todos esses sonhos. Enquanto isso não acontece, vamos começar, vamos voltar. Foi anunciada a pandemia, quarentena, vocês tiveram que fechar, e aí? Você tem cerca de 20 colaboradores, falou, vamos fazer o quê? Isso. Como é que foi isso? Então, no início, como a gente estava conversando anteriormente, nós imaginávamos que seria 15, 20 dias, né? Então, de imediato, ok, vamos fechar a empresa, vamos todos nos guardar, né, e seguir o protocolo que fique dentro de casa. Até fizemos a campanha para que nossos formandos ficassem em casa. Enfim, isso foi se estendendo, e claro que nós chegamos aí no momento de mais de 4 meses, né, e aonde nós ainda não temos a perspectiva de retorno às aulas, e eu preciso das aulas retornarem para que o meu trabalho volte, certo? Mas somos conscientes de que não é o momento, não é possível isto agora. E a empresa, ela vem caminhando conforme dá, sentindo muito este impacto. Estamos nos preparando, né, nos reinventando, vamos dizer assim. Então, fazendo já hoje novos projetos dos eventos híbridos, que é o que tem sido falado, então pela vão internet, ser isso, né? São os eventos que vão acontecer à distância. Mas festa não dá para ser, né? Pela Mas internet. a festa de formatura, como acontecer? Mas Verdade. então a gente não pode perder o vínculo com o nosso formando. Então nós estamos atrás deste novo projeto, né, de como manter. Mas e aquela galera que trabalha pra gente? Exatamente. Certo? Porque dentro da empresa, né, funcionários diretos, nós somos em torno de 20. Mas, Marisa, num evento que nós fazemos com 1000 pessoas, né, o que as pessoas não sabem é que por trás dos 1000 convidados existe em média de 250 a 300 colaboradores. Sem dúvida. E eles trabalham de forma indireta, eles trabalham como freela, então a maioria deles não tem, né, não são registrados, não tem um salário. Então isso nos causou uma comoção. E durante agora este período, né, a gente vem desenvolvendo, fizemos uma live, né, arrecadamos aí quase 3 toneladas de alimentos. Uma live solidária para os músicos, né? Solidária, pro então pessoal assim, quem que trabalha envolveu, nessa exato. área. Então, banda, essa parte de garçom, segurança, limpeza, porque esse pessoal está esquecido. Né? Então, nós estamos nos movimentando sempre para tentar ajudar, porque eles tanto nos ajudam. Né? O nosso sonho, a nossa festa não pode ser feita se a gente não tiver a colaboração desse pessoal. Com certeza. E precisamos olhar para eles também. Agora, você disse que as festas, os eventos, eles são, né, são sendo obrigados a ser adiados. Tá bom? Vai acontecer mais para frente. Agora, teve cancelamento? Vocês ainda... Porque tem toda essa tensão, né? Sim. Você especificamente, você trabalha com formaturas, mas a gente sabe que tem evento, tem festa de casamento, batizado, formatura. Muita gente falou, desisto, cancelo, não quero mais, ou não, só adiou. Como é que está sendo isso? A maioria adiou, Marisa, mas nós tivemos sim um cancelamento, por exemplo. Nós tivemos instituição que o evento seria agora no final do ano, aí adiaram para janeiro, e como as coisas não têm uma perspectiva de vacina ainda real, né? Esse evento, por enquanto, ele está cancelado. Vai ser difícil organizar a festa e as pessoas irem para a festa, né? Vai ser difícil.
mas nós vamos ter que arrumar o caminho. Né? Afinal de contas, o brasileiro gosta de festa. Nossa, e né? quanto Então, proibido, eles não param, ainda continuam fazendo. A gente sabe aí das festas clandestinas, não é? Ainda tem as festas clandestinas, infelizmente, não é? Infelizmente, porque talvez... Porque nesse momento não devia ter, por conta realmente. dessas festas clandestinas, talvez, né, a cidade não consegue desenvolver. Exatamente. É verdade. Então, cancelado, de fato, realmente, nós não tivemos nenhum. Temos esse que, a princípio, disse, por enquanto, não vamos programar uma terceira data, porque já tinha sido programado e, né, então, a instituição achou melhor, neste momento, interromper o contrato. Agora, você falou que vocês já organizaram uma live solidária, né? 3 toneladas de alimento, podendo ajudar e né, levar um pouco mais de esperança, de comida, realmente, comida, né, para essas famílias. Está pensando, quem que participou dessa live? São empresários, amigos, como é que foi? Então, o nosso projeto começou, nós pedimos as doações para os nossos fornecedores, né? Então, todo o pessoal que trabalha com a gente como fornecedor, então eles patrocinaram, e os nossos amigos, e nós fizemos uma corrente que nós chamamos de Corrente do Bem, né? Nós temos um Instagram que tem um número bacana de seguidores, e isso também foi divulgado. Que, aliás, você está vendo aí na tela. E aí nós tivemos a contribuição também da população. Né? Então, muita gente assistindo a live, durante a live, foi e fez a sua doação. E nós falamos, olha, é o momento de fazer o bem, sem olhar a quem, e não importa com quanto. Né? E isso foi muito bacana, a repercussão foi muito boa, e nós arrecadamos aí, foram mais de 200 famílias beneficiadas com cestas básicas. Coisa boa. E tem a previsão de uma nova live? Já que está demorando tanto, então, porque já estamos indo para o 4º mês. Estamos pensando, já tem gente pedindo, estamos pensando. Você tem um espaço muito bacana, onde você organiza as festas, os eventos. Eu sei que você também já começou a pensar numa ocupação diferente desse espaço teu, enquanto a festa não chega, enquanto não pode a festa, né? Sim. Eu imagino que essa pandemia, ela está ensinando muita coisa para a gente. E uma das coisas são essas novas estratégias, não é? Sim. O que vocês estão pensando em fazer para sobreviver? Porque eu sei que é o seu negócio, é o negócio da sua família, seu marido, seus filhos, enfim, todo mundo trabalha. Então, assim, existem alguns projetos, né? Para quem ainda não conhece o espaço da Paris Eventos, nosso espaço é muito grande, é um espaço muito lindo, muito acolhedor. A live foi feita dentro, né, do nosso espaço e as pessoas ficam encantadas quando entram. E nós são projetos, então ainda não posso divulgar porque não tem nada concreto, mas são projetos para usar o nosso espaço de uma maneira bacana, e quando tudo isso acabar, quando a gente puder, a gente brinca que quando a gente puder aglomerar novamente, né, nós vamos abrir o nosso espaço para alguma coisa bem bacana, bem interessante para a cidade. Você falou, Simone, que, é claro, os fornecedores que trabalham com você ajudaram, né, nessa live solidária. Agora, eu sei que você trabalha, tem cerimonialista, tem apresentadores, bandas, músicos, cantores, enfim. Esse povo está indo nessa mesma vibe, né, de desespero? Tem muita gente desesperada? Você que tem contato com eles. Tem muita gente, Marisa. Tem, infelizmente, inclusive hoje a gente está fazendo a entrega de uma segunda quantidade de cesta básica, e aí cada um que vai a gente pergunta, e as pessoas estão sem trabalho, porque você imagina, não são todos, mas é a grande maioria. Então, de 100% da classe de fotógrafos, talvez 20% está conseguindo trabalhar, se encaixar em alguma outra atividade, né? Mas o restante não. Então, esse pessoal que trabalha garçons, né? O garçom, ele trabalha nos eventos, né? Nos buffets, nas festas, mas durante a semana ele trabalha nos bares da cidade, ele trabalha nos restaurantes que também estão fechados. Então, as pessoas estão se virando como pode, mas são muitos. E quem quiser ajudar, o que pode fazer?
pessoa pode fazer a doação em cesta básica mesmo, levar lá na empresa. Durante a live nós arrecadamos também em dinheiro, mas agora eu não estou com a conta, né, disponibilizada para isso. Então o importante é levar alimentos. Pode levar alimentos, porque nós temos para quem doar. Certo, são essas pessoas todas cadastradas Sim, que trabalham sim, nesse sim, segmento sim. de Sim, eventos são. e que com certeza a Simone, Foram a mais Paris de- Eventos e todo mundo vai poder, vai saber localizar e esse mantimento vai ser importantíssimo. E foi um trabalho muito bacana, porque nós não intitulamos sendo uma festa da Paris. Então, nós chamamos parceiros, vários cantores de várias bandas da cidade, né, pessoal de cinegrafia. Então, todo mundo se juntou, né, para fazer um bem em comum. Então, foi muito bacana isso. É uma das coisas que essa pandemia tem ajudado, né, tem ensinado a gente, essa solidariedade, é ser humilde, é ser solidário. Olha, Simone, a gente viu aí algumas imagens da Paris Eventos. Você tem aí o endereço, o telefone. Quem quiser participar e ajudar essa categoria, porque realmente, se está ruim para a gente, com o emprego, enfim, imagina quem depende, não é, de uma festa, uma formatura, um bar aberto, um restaurante, enfim. Realmente, vocês são uns gigantes, Somos, né? Persistência, Marisa, né? somos, Que eu acho que é a palavra, né, que tem que ter. O que a gente diz é assim, a Paris Eventos tem 20 anos no mercado, então somos uma empresa fixada, uma empresa muito séria, né? Uma empresa que tem todo um know-how, então isso nos permite dizer, não, realmente não está fácil, mas estamos em ordem, né? Os nossos formandos terão a festa. Sem dúvida. Né? Mas existe uma preocupação também com quem começou agora, para quem iniciou esse mercado neste momento. E é uma grande judiação. Então, é um momento, como você disse, de praticar a humildade, de olhar para o lado, de sair da caixinha. Com certeza, né? ser solidário. Ser solidário e todo mundo dá a mão, né? Ninguém pode soltar a mão de ninguém nesse momento agora. Nossa, Simone, a gente conversou com a Simone Cunha, ela que é da Paris Eventos. Deu para, assim, explanou um pouquinho a dificuldade desse momento de encarar, de enfrentar essa pandemia. O setor de eventos, infelizmente, foi um dos mais afetados e que, sem dúvida, vai ser, acho que o último, né, a voltar. Mas eu quero te agradecer, desejar boa sorte. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer essa doação também, querer participar dessa doação com você. Muito obrigada, venha mais vezes, avise a gente que a gente quer ir lá. Tá bom, obrigada e fica o convite para conhecer a empresa. Com certeza. Tá aí o endereço, o telefone, se você quiser participar e ajudar músicos, garçons, banda, cerimonialista, enfim, e você formando, calma, que a festa isso tudo vai passar e a sua festa vai ser feita, vai chegar, sem sombra de dúvida. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Marisa. Que bom. Até. Obrigada a você também que acompanhou aqui essa entrevista. É com você, Elias. Tenho certeza que gente interessante está ocupando um lugarzinho muito especial na sua sala, né? Cada vez com entrevistas mais interessantes. Espero você mandar sempre os seus questionamentos nesse endereço que você está vendo embaixo. Espero encontrar você num próximo programa. Até lá.